Olha eu aqui de novo. Tá vendo isso aqui? Estou ficando moderna. Vou trocá-lo. Achei um negócio novo. Eu peguei da minha cortina, claro, né? Porque sabe como é que é? Estou vestida de festa julina. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as funções químicas, orgânica e inorgânica. Vou deixar o bastão aqui do lado. Vou pegar canetinhas, olha, hoje eu tenho canetinhas. Então, nós temos a química inorgânica e a química orgânica. Ok? Então, nessas duas divisões, o que nós vamos ter em relação a eles? É assim, a química orgânica a gente chama de química do carbono. Quem é o carbono? Lembra? Nós já estudamos. O carbono está na família 4A. Se ele está na família 4A, significa que ele tem quantos elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência? Isto, 4 elétrons. Bom, se ele tem 4 elétrons, e lá na teoria do octeto tem que ter 8. Quem eram os nossos amiguinhos? Aquele povinho assim, os gases nobres. Ah, eles têm um óculos melhor que o meu, um chapéu melhor que o meu, uma blusa melhor que a minha, mas eu sou eu. Então, teoria do octeto tem que ter 8. O cara tem quanto? 4. Então, se ele tem 4, ele está no meio do caminho. Ele não sabe se ele doa 4 ou se ele recebe 4. Então, ele vai ser o cara que está na química orgânica. Então, cada carbono vai fazer 4 ligações. Lá na química orgânica, a gente coloca esses risquinhos. E a gente chama isto de valência. Tá aqui a valência, ó. 4 valência, porque tem 4 para doar, tá aqui. Então, ele vai fazer reação química com alguém. A química orgânica é a química do carbono. Então, aqui o que eu vou pôr? Carbono, 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 vários carbonos. E esse número de carbono e esta reação do carbono com outros elementos vai me dar álcool, aldeído, cetona, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, nitratos, nitritos, cianetos, várias questões que nós vamos ver mais à frente. Mas é a química do carbono. Química orgânica é química do carbono. A química inorgânica é a química dos minerais, tá? Minerais. Tem carbono orgânico. Alguns elementos lá no inorgânico tem o carbono. Bom, então, como eu falei, vamos entrar agora na química inorgânica. O que eu vou estudar aqui na química inorgânica? Vou estudar ácidos, vou estudar base, vou estudar sais e vou estudar óxidos, ok? Então, esses são os que eu vou estudar aqui na química inorgânica, porque na química orgânica tem a química do carbono, das cadeias carbônicas. Um monte de carbono grudado, 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 vai longe, né? Aminoácidos, proteínas, são tudo química orgânica. E a inorgânica são esses daqui que nós vamos trabalhar. Bom, o que nós temos aí em relação a este povo aqui? Então, vamos lá definir. O que o ácido tem? Que eu vou olhar no elemento e vou dizer, isto é um ácido. Ele tem o elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio no ácido vai ficar posicionado sempre na frente, ou seja, no lado esquerdo da minha forma. Depende de quem está olhando, né? Se eu vou olhar para lá, se eu vou olhar para cá, mas eu vou estar sempre olhando para a folha. Então, ele sempre vai estar do lado esquerdo. A base, ela vai ter o elemento OH. E esse elemento OH, que a gente chama de hidroxila,
né? Hidroxila. A hidroxila, ela vai estar sempre posicionada do lado direito do meu elemento. Então, ácido eu tenho hidrogênio no lado esquerdo ou na frente, base eu tenho OH do lado direito ou no final da minha fórmula. O que eu tenho aí nos sais? Os sais, na realidade, eles são elementos obtidos quando eu tenho uma reação química. Então, eu vou ter um ácido, isso aqui é a abreviação de ácido, e vou ter uma base. A reação química que resulta desses dois, que a gente chama de reação de neutralização. Uma reação de neutralização, opa, cortei o li. Uma reação de neutralização vai me dar como resultado um sal mais água. Mais água. Então, é uma reação que vai neutralizar. Aí, vamos lá. Eu comi um negócio que não caiu muito legal. Começou a me dar uma azia. Ok? Eu estou com o que no meu estômago? Uma quantidade de ácido. Esta quantidade de ácido que o meu organismo produziu, que é o ácido clorídrico, daqui a pouco a gente volta nele, ele está fermentando e isto está me dando esta azia. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso neutralizar isso daqui. Então, eu vou lá e pego uma base, um hidróxido de alguma coisa. Esse hidróxido de alguma coisa vai reagir com esse ácido, neutralizar essa quantidade de ácido que está no meu estômago e vai formar o quê? Sal e água. É isto que é o remédio que eu uso para azia. Nada mais do que uma reação química de neutralização do ácido do meu estômago. Entenderam? Fácil, mas olha, tá aí, ó, no dia a dia. Estão tomando uma base para neutralizar o ácido e nem sabia. O óxido, mas o óxido é o cara mais difícil que tem. Óxido porque tem oxigênio. Então, um dos elementos do óxido tem que ser o oxigênio. Mais um outro elemento. Vou pôr aqui um X, né? Então, outro elemento. Aí eu tenho óxido desse elemento. Óxido de mercúrio, óxido de cromo, óxido de carbono, óxido de sódio, sei lá. Daí vai depender de quem é que nós vamos colocar na reação, para daí a gente ir para um negócio chamado nomenclatura. O que a nomenclatura é? É um nome, é uma criação feita para montar um nome onde todo mundo usa a mesma coisa. Então, se você pega uma bula de remédio, você tem uma nomenclatura do que está dentro do teu remédio. Se você pega lá o rótulo do teu shampoo, você tem uma nomenclatura do teu shampoo. E ela não é nomenclatura porque foi para você. Não, é uma nomenclatura para todo mundo. Ela é uma nomenclatura para todos. Isto é regra. Existe regra para fazer o nome. O nome do ácido, o nome da base, o nome dos sais e o nome dos óxidos. Beleza? Bom, aí eu vou entrar com uma outra questãozinha, que são os cátions e os ânions. Nós já falamos sobre eles na aula anterior, no nosso vídeo anterior. Então, vamos relembrar. O cátion é aquele carinha que está lá na minha tabela periódica, na família 1A,
2A, 3A, 4A. Lembrando, ó, 4A não sabe se vai ser um doador ou um receptor. O ânion, ele é o 4A, né, ó, o 5A, o 6A e o 7A. Por quê? Porque o cátion são doadores. Então, se o cátion é doador, ele é positivo. Se o ânion é o receptor, ele é o negativo. Por quê? Porque esse cara está doando carga negativa. Então, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Esse cara está recebendo carga negativa. Então, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Então, cátions são os doadores e ânions são os receptores. Esses são os meus elementos. Vamos dar um exemplo lá de uma base, né? NaCl. Né? O meu salzinho, desculpa, falei em base. Meu salzinho, aquele que eu coloco lá na minha comida. Então, esse salzinho tem o Na como positivo e o Cl como negativo. Opa, se este é um positivo, ele está na família 1A. Se este é um negativo, é porque ele está na família 7A. Então, um está doando e outro está recebendo. Cloreto de sódio. O nome do nosso sal de cozinha. Cloreto de sódio ou NaCl. Bom, como vocês viram, nós já estamos com as nossas folhas lotadas. Vou pedir um tempinho para mudar as nossas folhas e começar a trabalhar com ácidos, bases, sais e óxidos separados. Beleza? Já voltamos. Voltamos à nossa aula. Então veja, eu coloquei aqui ácidos e bases e alguns ácidos e algumas bases. Mais simples para a gente começar a trabalhar. E depois a gente entra com os outros, por quê? Porque tem uma musiquinha que dá pra gente usar por causa das terminações. Então depois a gente vai aprender a cantar, né? A gente põe a musiquinha e vai mostrando por que tem a musiquinha. Porque não adianta também só cantar a musiquinha sem saber de nada. Então veja aqui, eu tenho ácido. Por que eu tenho ácido? Porque o hidrogênio está na frente, ou seja, está do lado esquerdo de quem está olhando. Eu tenho ácido, então eu vou escrever ácido e o nome de quem vem depois do ácido, ácido cloro. Quando o meu ácido só tá um elemento químico e o hidrogênio, eu uso a terminação hídrico. Hídrico. Então, ácido cloro mais hídrico. Eu vou tirar esse O aqui, né? Para poder juntar e ponho hídrico. E o meu ácido vai se chamar ácido clorídrico. Ok? Vou por debaixo. Ácido de novo. Ácido. Isso aqui é um ciano. Então, alguns prefixos, depois nós vamos ter que colocar a tabelinha e ficar gravando. Porque na hora da gente olhar, alguns são mais fáceis. Eu já sei alguns elementos químicos pelo nome. Mas algumas questões que nem esse, que são duplos, que é o ciano. Então, é o ciano mais hídrico. Vai dar ácido cianídrico. Pronto. Ciano mais hídrico, cianídrico. Aqui, esse aqui é o enxofre. Mas ele está sendo falado enxofre, mas o nome dele é sulfo. Porque ele não é brasileirinho.
tá? Ele tem lá a sua raiz. Então, ele é um sulfa. Então, eu tenho aqui o ácido mais hídrico. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Não é o ácido sulfúrico. Esse daí tem oxigênio. Então, nós vamos trabalhar com ele na outra aula, no nosso outro vídeo. Aqui, que é esse carinha? É o flúor. Então, eu tenho um ácido flúor. Opa! Comendado aqui, ó. Flúor mais hídrico. Essa é a ajuda a minha ajudante não me ajudou direito, hein? Não colamos direito aqui, a folha ficou assim. Então, é o ácido fluorídrico. Flúor mais hídrico, fluorídrico. Aqui, quem que é o BR? É o bromo. Então, eu tenho ácido bromo mais hídrico. Daí, esse O aqui vai acontecer a mesma coisa que o cloro, ó. Eu vou tirar esse Ozinho aqui, porque eu tenho que somar e vai ficar bromohídrico. Não, bromídrico. Ácido bromídrico. Então, esses são os ácidos mais simples, onde eu tenho um elemento químico e o hidrogênio. O hidrogênio é a minha parte ácida, que define que eu tenho um ácido. Quando eu só tenho os dois, eu tenho uma terminação hídrico. Então, eu vou somar ácido, o nome do elemento mais o hídrico. Alguns casos eu tenho que tirar o Ozinho, alguma coisa assim, para juntar o nome e ficar um nome sonoro. Clorídrico, cianídrico, fluorídrico, bromídrico, iodrídrico. Sonoro, um nome sonoro, um nome bonito. E ó, faz assim, depois desse nosso vídeo, vai lá no banheiro, pega o rótulo do shampoo, do condicionador e vai ler. Você vai dizer, nossa, esse aqui eu conheço. Esse aqui eu vou ter na próxima aula, mas eu já sei que isso aqui é um sal. Cara, vocês não têm ideia. Sabe aqueles shampoo que tá escrito assim, sem sal? Nosso vídeo próximo, vou falar sobre sais e daí vocês vão correr e olhar no shampoo e vão dizer assim, sem sal, não sei aonde, ó, o sal aqui. Eles acham que enganam, mas nós, estamos de olho e vamos ver que estão mentindo para nós quando fala que não tem sal no shampoo. Vamos para a base. Vamos para a base. Base. O que tem que ter na base? OH. E quando ele tem OH, eu vou usar hidroxila, né? Então, eu tenho hidroxila, né? Então, ele vai usar na nomenclatura hidróxido. Então, eu tenho hidróxido de quem? O nomezinho do que vai na frente. Hidróxido de quem? Nomezinho do que vai na frente. Hidróxido de quem? Nomezinho do que vai na frente. Então, aqui eu tenho hidróxido de quem? Do sódio. De sódio. Que é o elemento químico que está na frente. Aqui, hidróxido de quem? Quem será o NH4? Eu falei, tem alguns que nós vamos ter que colocar a tabelinha no nosso próximo vídeo e ficar até gravar. Porque a gente não vai usar isso aí todo dia. A gente vai usar
para entender como é que é um ácido, como é que é uma base, como é que é um sal, como é que é um óxido. E depois a nomenclatura de alguns desses elementos para poder montar. Hidróxido de amônio. Ai, vou olhar, vou colar. Não conta pra ninguém, hein? Amônio. Hidróxido de amônio. Porque tem amônia, tá? E daí tem hidróxido de amônia. E daí tem a ver com o número de hidrogênios que estão aqui. Então veja, independente de ter o hidrogênio na frente, quem está mandando aqui é o OH, que é a minha base. Então eu não posso dizer que isso aqui é um ácido, até porque ele não está na frente. Quem está na frente é o nitrogênio. Então, hidróxido de amônio. Oi, eu não fugi, eu tô aqui. Esse daqui é hidróxido de quem? Vamos escrever. Hidróxido de ferro. Opa, que legal! De ferro. Mas aí tem uma coisa. Esse 3 aqui indica negativo. Por quê? Porque esta parte é a parte negativa. Negativo é o ânion. E esse cara aqui na frente é o cátion, é o positivo. Este número 3 aqui é como se ele subisse e tivesse lá em cima, ó, como mais 3. Então, o meu nome vai usar esse 3 colocando hidróxido de ferro 3. Tem um outro nomezinho, mas eu não vou falar ele agora, porque eu tenho que explicar por que é que eu vou usar esse nomezinho. Por que eu não vou usar sempre ferro 3, ou por que eu posso usar ferro 3 e o outro nome. Então, a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo começa com hidróxido de ferro 3. Daí nós terminamos esses aqui simples e voltamos para os ácidos e vamos trabalhar com as terminações que vão aparecer quando eu não tenho um ácido só com hidrogênio elemento. A partir do momento que eu começo a colocar oxigênio, e daí eu passo a ter um oxiácido, ok? Nos vemos na próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até amanhã. Boa noite. Voltamos hoje para continuar nossos vídeos sobre ácidos e bases. Depois vamos ver sais e óxidos. Antes de eu falar sobre nomenclatura dos nossos ácidos, eu preciso falar sobre uma outra questão. Então, vamos lá para o nosso papel. A gente ia falar sobre oxiácidos. O que são os oxiácidos? São os ácidos que têm oxigênio também. Beleza? Mas para poder falar sobre nomenclatura desse pessoal, eu tenho que falar sobre uma outra questão que se chama NOx. NOx. Não sei se vocês já ouviram falar sobre NOx. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. NOx, na realidade, é o número de oxidação. Então, quando eu vou fazer uma reação química, quando eu vou trabalhar com essa questão de nomenclatura, eu preciso trabalhar com esse número de NOx. O número de NOx, ele está ligado a onde está o elemento químico na tabela periódica. Bom, o que nós estamos trabalhando aqui seria com o hidrogênio da parte ácida, certo? E com o oxigênio da parte do óxido. O NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Então veja, vou colocar um elemento aqui para vocês entenderem como é que a gente trabalha com esse NOx. Então eu vou colocar aqui um ácido que a gente conhece, mas só para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar com essa história do NOx. H2SO4. Na realidade, esse NOx é assim. Quando eu tenho uma molécula, o NOx dela tem que zerar. Ou seja, as cargas que eu tenho, positiva e negativa, elas têm que dar zero. Então, veja, o hidrogênio, ele está na família 1A, por isso ele é 1. Lembra? Ele vai do A. Então, o que ele
aqui? Ele vai ter ele sendo mais 1. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2, porque eu tenho 2 hidrogênio. O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Quanto que tem que ser esse carinha aqui para que essa minha soma dê 0? Ele tem que ser mais 6. Então, o NOx desse meu ácido, ele é mais 6. Beleza? Então, o que significa? Por que eu preciso dessa questão aqui do NOx para poder falar sobre nomenclatura? Porque a nomenclatura ela tem terminações. E a terminação que eu tenho que ter em relação ao ácido é o hidrogênio, que é a parte ácido, certo? Aí, o oxigênio, porque eu estou trabalhando com oxiácidos. E daí aqui no meio, eu vou ter um elemento químico. Né? O elemento químico. Esse elemento químico que vai me ajudar no nome. E essa questão aqui é que vai me dar aquela terminação se eu tenho um NOx alto ou se eu tenho um NOx baixo. Então, assim, para NOx mais 1 mais 2, eu tenho uma terminação. Para NOx mais 3 mais 4, eu tenho uma terminação. Para NOx mais 5 mais 6, eu tenho uma terminação. E para NOx mais 7, eu tenho uma terminação. E esta é a questão da nomenclatura que nós temos que ter para o ácido. Então, eu vou colocar para vocês ali como é que ficaria esse nome. Então, é assim. O menorzinho vai ficar oso. Oso. 3 e 4, só oso. O 5 e 6 é o ico. Terminação ico. E o 7 é... Opa! O 7 é per. Per, ico. Então, veja. Menores, terminação oso. Maiores, terminação ico. Bem pequenininho, ipo, bem grandão, per. Mais terminação dentro de oso e ico. Nós também vamos usar isso daqui quando a gente for trabalhar com base. Então, preste atenção nisso daqui. Bom, então agora eu vou colocar o nome desse carinha aqui, ó. Esse carinha é o ácido, porque tem hidrogênio, então ácido, ok? Número 6, ó. Ico, porque ele é grande. Qual é o nome que eu tenho para esse carinha aqui? Lembra que ele é o enxofre, mas lá na nomenclatura nós comentamos ontem que ele é o sulfo. Então, ele é o Que número que eu tenho aqui? 6. Sulfúrico. Sulfúrico. Terminação, vamos riscar lá para a gente enxergar, ó. Terminação, ico. Ácido sulfúrico. Com acento para ficar bonitinho? É porque o nome exige, né? Vamos pegar um outro carinha, ó. H2SO3. H2SO3. Veja, só diferenciou do oxigênio. O que eu tenho que fazer? Vou fazer o NOx. Então, ó, mais 1 vezes 2 mais 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Esse carinha do meio vai ser quanto? Mais 4. Vou lá para olhar meu nome. Ele é o ácido. Então, ácido, porque tem hidrogênio. Ácido. Aí é o sul. Sulfo. Vamos ver lá.
fração do cara do meio é 4. Então, terminação oso. Ok? Qual é o outro ácido que eu tenho aqui? Que tem... Vamos pensar. Opa, em vermelhinho pra gente pegar lá direitinho, para não ficar. HClO. Ok? Será que o HClO só tem ele? Não. Tem o HClO, tem o HClO2 e tem o HClO3. HClO3. Será que a gente tem mais algum? Tem o HClO4. O que será? Olha, vai dar pequenininho, vai dar maior. Vamos fazer o note dele para a gente ver como é que vai ficar isso aí. Vou fazer do ladinho aqui direto, ó. Mais 1, menos 2. Carinha do meio vai valer mais 1. Aqui, ó. Mais 1 do hidrogênio. Aqui vai dar menos 4. Carinha do meio para dar 0 tem que ser mais 3. Aqui, ó. H mais 1. Oxigênio, ó, 3 vai dar menos 6. Carinha do meio tem que ser mais 5. Aqui, ó, o H mais 1. Oxigênio 4 vai dar menos 8. Carinha do meio vai dar mais 7. Vamos pro nome agora. Quem que é o cara do meio? Cloro. Todos eles são ácidos. Então, ácido. Lembra que eu não preciso escrever inteiro? Claro. Meu professor exige que eu escreva inteiro. O que eu vou fazer? Escrever inteiro. Mas eu posso abreviar. Ácido. Cloro. Cloro. Deu o que aqui? Número 1. Vou lá na minha tabelinha. Opa! Eu tenho que escrever o que na frente dele? Hipo. Então, hipocloroso. Então, ele é o ácido hipocloroso. Melhor aqui, ó. Ácido hipocloroso. Então, eu tenho duas partezinhas. Hipo e oso. Vamos por debaixo. Ácido. Cloro de novo. Cloro. 3. Vou lá no 3. Ah, só oso. Então, vamos lá, ó. Oso. Vamos por debaixo. Ácido de novo. Cloro de novo. 5. Ico. Clórico. Então eu ponho aqui, ó, um Rzinho, para ficar cloro-ico. Então eu ponho o R para ficar tem um O a mais. Então esse O vai sair. Então vai ficar o que aqui? Ácido clórico. Ácido clórico. Clororico fica legal, né? Clororico. Não, clórico. Vamos ver debaixo. Ácido de novo. Cloro de novo. Qual que é o valor? 7. O que eu tenho que colocar na frente? Per. Então é per na frente. Terminação ico. Clórico. Então vamos escrever do ladinho para ficar melhor. Ácido perclórico. Ácido perclórico. Difícil? Não. Qual é o PAN? A questão é achar esse carinha do meio. Então, o número da frente, que é a parte ácida, é positiva. O oxigênio é a parte negativa. O carinha do meio vem equilibrar, porque tem que dar quanto no final? Tem que dar... Opa, onde é que eu coloquei? 0. Tá ali, ó. Vamos ver lá, ó. Tem que dar 0. 0. E como é que é o 0? Eu tenho alguns que são positivos e alguns que são negativos. Fácil. Matemática pura. O que eu tenho que saber? Isso aqui, ó. Menores, hipoose e oso.
Bal. A minha nomenclatura é difícil. Tem nada de difícil. Facinho. Esses daqui são alguns que vão variar o número do seu NOx. Outros não tem isso daí. Tem alguns que é o seguinte, ele não vai passar daquele valor maior. Então, existem alguns elementos, vamos lá, tem, deixa eu pensar, carbono, está na família 4A. Então, o número dele só pode ser ou mais 4 ou menos 4. Mas ele não vai passar de 4. Nesse caso que eu vou querer ele no meio, ele vai ter que ser o mais 4. Aí tem mais um. O boro, certo? O boro, ele está na família 3A. Então, o máximo que ele vai conseguir é mais 3. Ok? Então, esse... acho que eu espirrei. Ai. Muita química me deixou até com alergia aqui. Esses dois carinha aqui, como é que eles vão funcionar? O máximo dele é 4. Então, o máximo dele vai ser o quê? Ico. E o mínimo dele vai ser oso. Né? Máximo e mínimo, oso. Para os dois. Esse aqui com 4, esse aqui com 3. Então, quando ele tiver 3 ali, ó, ele vai ser aquele ali. Quando ele tem o menos de 3, carinha de lá. Então, não tem o que discutir. Eu vou estar trabalhando com esses dois valores aqui e essas duas palavras. Oso para menores valores e ico para valores maiores. Acabou. Não tem mais o que discutir. O restante dos nomes é sempre assim. Ácido e o nome do alimento do meio. Tem oxigênio? Vai ter NOx. Por quê? Porque se entrou oxigênio na brincadeira, significa que eu vou ter positivo e negativo e alguém no meio para balancear. O carinha do meio é o cara que vai balancear